Você sabia que um simples inquilino pode travar a sucessão de um imóvel? E você sabia que um financiamento em aberto pode também virar dor de cabeça para os herdeiros? Eu sou o Célio Antônio Schlachta, advogado, faço parte do time Holding Brasil e tenho 20 anos de experiência em planejamento patrimonial da família. Atuo na organização de patrimônios com foco em empresas familiares, né, e as famílias que desejam evitar bloqueio e desgaste em momento da sucessão. Nesse vídeo você vai entender quais são as particularidades de imóveis em uma sucessão. Vai entender também como evitar que contratos de locação ou de financiamento prejudiquem a partilha. Você vai entender também como o planejamento patrimonial estruturado garante clareza, segurança para os herdeiros. E, por fim, você vai ver um caso prático em que eu mostrarei como a organização antecipada evita litígios e perdas patrimoniais. Quando falamos de sucessão, os imóveis, de um modo geral, costumam ser o centro da atenção. Afinal, os imóveis representam uma boa parte do patrimônio da maioria das famílias. Mas, justamente por serem bens de alto valor e de liquidez difícil, podem se tornar um problema enorme no inventário. Por que eu digo liquidez difícil? Porque não é fácil você vender um imóvel simplesmente do dia para a noite, ou do dia para outro. Você precisa de toda uma estrutura para não perder, para não ter perdas patrimoniais aí numa venda quando for necessário. Se o imóvel, por exemplo, estiver alugado, o contrato pode limitar decisões imediatas. Se está financiado, a dívida precisa ser primeiramente quitada ou então renovada. E quem tem legitimidade para fazer isso? E se há vários herdeiros? O risco é de que o bem possa ficar paralisado até que seja contornado essa situação, até que haja um consenso. O que pode, às vezes, demorar anos, né? Nós temos, na prática, nós vivemos isso na prática, se não houver consenso, os inventários se arrastam por décadas, não só por anos, décadas. E isto é muito, muito prejudicial ao patrimônio e, por via indireta, às pessoas envolvidas, é claro. O planejamento patrimonial estruturado permite que esses imóveis sejam tratados de forma organizada antes da partida da pessoa. E entre os principais benefícios, eu quero destacar aqui que a gestão fica centralizada. Todos os imóveis de uma família ficam em uma única estrutura, e o que facilita a administração e a distribuição desses bens. Ainda se estabelecem as regras de sucessão claras, de acordo com a sua vontade. E isso evita disputas entre os herdeiros sobre quem fica com qual bem. Porque se você não fizer isso em vida, enquanto você pode, quem vai decidir isso é o Estado, através do juiz. E nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes, isso não acontece. Não tem um bom senso, não se atinge a, a vontade das pessoas. Normalmente ficam rusgas e ressentimentos nessas decisões. Outra grande vantagem é que a liquidez ela é planejada. É possível prever mecanismo de venda ou de compensação sem necessidade de judicialização. Esta é a pérola. Essa é a pérola. Por quê? Você não precisa do Estado para dizer o que você pode fazer. Porque você é o dono do patrimônio, então é você quem pode decidir. Você faz essa liquidez planejada de modo que, se houver uma compensação a ser feita, você já estabelece como será feita essa compensação. Vamos supor que você tem dois bens. Um é de maior valor que o segundo. Então, você ali estabelece como será essa compensação entre os herdeiros para aquele que receber o bem de maior valor. E o grande mérito disso tudo está na proteção contra bloqueios. Os contratos de locação ou de financiamento, eles não travam a sucessão, pois já há regras pré-estabelecidas. Isto é muito importante. Sem esse tipo de planejamento, os herdeiros podem enfrentar situações como não poder vender, não poder dividir, ou ter de se socorrer do juiz, como eu disse, para que ele tome a decisão. Então, se você fizer isso em vida, você determina como será feito e será obedecido. Agora, se você não fizer, você transfere essa decisão para terceiros. Ou seja, o Estado vai decidir o que você deveria e pode decidir e organizar na sua família. E essas decisões, normalmente, elas geram custos muito elevados
e atrasos. Esses atrasos, às vezes, podem trazer perdas financeiras e talvez até perdas econômicas. Na prática, o planejamento segue alguns passos muito importantes para quem tem imóveis. E nós vamos ver quais são esses passos, principalmente o que facilita você de imediato tomar conhecimento. Vamos lá, então. A avaliação patrimonial, através de um laudo, valuation dos bens, inclusive considerando os aluguéis e financiamento, isso é possível. Você estabelece as definições da estrutura, como será feita essa organização jurídica para centralizar os imóveis em um só lugar, onde os imóveis serão administrados. Você vai estabelecer regras claras de governança, e isto é, talvez, o mais importante, porque você, com governança definida, você sabe quem decide, como se distribui os bens e como se pode vender os bens. A integralização do capital através dos bens, eles são formalizados dentro de uma estrutura patrimonial, ou seja, você tira os bens do seu CPF e passa para uma estrutura jurídica, um CNPJ. E, por fim, é muito importante destacar que é preciso fazer o acompanhamento, essa atualização dos contratos e revisão dos contratos periodicamente, conforme as mudanças, seja na família, seja no patrimônio, ou seja nas relações comerciais da família com os seus inquilinos, por exemplo. E tudo isso evita que um, um simples detalhe, como um contrato de locação, se transforme em um entrave na hora da sucessão. Vamos ver aqui, então, um exemplo prático. Uma família que possuía 6 imóveis, ela, com a partida do patriarca, antes da hora, né, ou fora do combinado, como dizia o Cotrim, os filhos entraram, então, em inventário. Cada decisão sobre imóveis alugados precisava de uma autorização do juiz. Olha, cada decisão sobre um contrato de imóveis precisava de uma autorização judicial. E até os inquilinos ficaram inseguros, porque eles não sabiam de primeira mão a quem pagar. Porque o inquilino não é bobo. Ele sabe que quem paga mal vai ter que pagar de novo, e pagar de novo até que aprenda a pagar certo. E quem paga errado, paga outra vez. Então, às vezes, o inquilino fica até sem saber para quem pagar. Agora, se fizer esse contrato dentro de uma estrutura jurídica, não interessa se um ente querido partiu ou não, você fica. O contrato foi feito dentro daquela estrutura. Com planejamento estruturado, o patrimônio poderia ter sido é, protegido nessa família, no caso, e sem ter passado por percalços, como a gente viu acontecer. Porque dentro do planejamento fica reunido toda a estrutura, toda a gestão, com a distribuição clara de cotas entre os herdeiros, para que no futuro se saiba como será feita a administração. Isso teria garantido continuidade da administração, teria garantido a paz da família e segurança para todos os envolvidos. E é isso que o planejamento patrimonial estruturado da família promove. Então, hoje, você entendeu que os imóveis, apesar de serem bens valiosos, podem se tornar um grande problema na sucessão. Com o planejamento patrimonial estruturado da família, é possível evitar bloqueio judicial, garantir liquidez planejada, definir regras de sucessão e também manter a harmonia. Isso é o mais importante, manter a harmonia entre os herdeiros. E, não sei se você sabe, eu faço aqui pelo YouTube palestras, a gente aprofunda assuntos dessa natureza, sobre planejamento patrimonial estruturado, sobre a estrutura patrimonial da família, para que as pessoas tomem conhecimento, vão se atualizando, principalmente com as questões tributárias. Nós estamos passando por um processo de reforma tributária, iniciado em 23, e vai até 32. Em 33 nós vamos, então, ter a plenitude dessa reforma, e é preciso estar atualizado, é preciso estar atento para as mudanças que vêm ocorrendo. Portanto, se você quiser me acompanhar e participar dessas palestras, inscreva-se nesse canal, me acompanhe nas redes sociais, e eu, em breve, estarei anunciando quando será a próxima palestra. Ainda não temos definição, mas não demora muito. Você, então, se inscrevendo e acionando o sininho de notificação, você ficará sabendo, porque será notificado no momento oportuno. E lembre-se, planejar é transformar patrimônio em legado. E eu te vejo em breve.